Olá a todas e a todos que estão aqui comigo. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre roteiro. Vou compartilhar aqui a minha tela e vamos discutir um pouquinho esse documento que faz parte da vida de quem vai trabalhar com audiovisual. Então, eu vou ensinar para vocês um pouco de roteiro literário e no próximo vídeo vou dar algumas dicas bem básicas, mas tem muitos outros vídeos que são bem tutoriais mesmo de usar o Celtics para escrever. Só que antes de formatar o meu roteiro, eu tenho que ter o meu roteiro, né? Eu tenho que saber qual é a história que eu vou contar escrevendo por meio de imagens. Do mesmo jeito que a gente escreve um poema por meio de palavras, nós escrevemos em português usando as palavras do nosso idioma, o roteiro vai ser um texto escrito por meio de imagens e sons. Isso é muito importante que fique claro. Eu vou escrever roteiro com palavras, vou, mas essas palavras elas têm que significar sempre imagens e sons. Então, o roteiro literário ele não tem que ser poético, mas as imagens que eu vou usar para contar a minha história podem ser poéticas, podem ser realistas. É bem importante pensar que a palavra ela só vai identificar a imagem que vai estar presente naquele roteiro, naquele audiovisual para o qual eu estou escrevendo o roteiro. Também é importante. Aqui eu trago uma fala do Jorge Furtado, que eu gosto muito, eu tive aula com ele numa especialização, e ele fica repetindo isso o tempo inteiro na aula. Tudo deve ser visível ou audível no roteiro. Então, todas as palavras que eu escrever no meu roteiro, elas têm que ser visíveis, quer dizer, têm que ser mostradas por uma câmera e audíveis. Tem que ser possíveis de ser ouvidas. Então, tudo tem que ser visível ou audível. Vocês também vão ouvir isso bastante. Eu trago algumas definições para a gente começar a pensar o que é esse documento, né? O Doc Comparato vai dizer que o roteiro é um espetáculo audiovisual apresentado em material escrito, é uma espécie de crisálida que depois se transforma em borboleta e voa. Essa comparação, essa metáfora da borboleta, né, que nasce logo depois que a lagarta se torna crisálida, né, e que depois vai se transformar na borboleta e vai voar, é interessantíssima, porque a gente pode pensar que essa borboleta, na verdade, é o filme. O roteiro é a lagarta. Então, esse roteiro, ele está ali, vai se transformar na crisálida, e quando o filme é lançado, do roteiro, desse processo, no caso, o roteiro, só sobraram aquelas páginas que não servem para mais nada, a não ser para a gente estudar, né? Ou para ser premiado, enfim. Mas o roteiro em si, ele é parte do processo do audiovisual, importantíssima, mas é importante que eu entender que o audiovisual voa para além, né? O Sid Field, estou trazendo alguns nomes aqui que vocês vão encontrar quando forem estudar roteiro. Ele disse que é uma história contada em imagens, diálogo e descrição dentro do contexto de uma estrutura dramática. Tanto o Dr. Comparato quanto o Sid Field são profissionais de roteiro que escrevem livros e que dão cursos, deram muitos cursos sobre roteiro e que inspiraram algumas gerações de roteiristas. O Jean-Claude Carrière, um teórico do cinema, ele vai dizer: o roteiro representa um estado transitório, uma forma passageira destinada a desaparecer, como a larva ao se transformar em borboleta. Quando o filme existe, da larva resta apenas uma pele seca. De agora em diante, inútil, estritamente condenada a poeira. Então, né, o roteiro, depois que ele fez todo o papel dele, que é importantíssimo, sem ele não existiria o filme, né? Sem a larva não existiria a borboleta. Acabou-se. O roteiro já não importa mais, o que importa é o filme ou a borboleta. O Giba Assis Brasil também é um produtor e estudioso de cinema da Casa de Cinema de Porto Alegre. Ele diz que o roteiro é um discurso verbal escrito de forma a permitir a pré-visualização do filme por parte do diretor, dos atores, dos técnicos e dos possíveis financiadores. Um instrumento de trabalho e de convencimento. Uma utopia criativa a serviço de um objetivo fundamentalmente econômico. Uma boa definição não só de roteiro, mas da própria essência do cinema. Eu gosto muito de trazer essa fala porque ele está falando aqui, ó. O roteiro, ele serve para quem? Serve para a gente entender, fazer entender o que é o filme para o diretor, os atores, os técnicos e principalmente para os possíveis financiadores, sem os quais não tem nem ator, nem técnico, nem diretor, né? É um instrumento de trabalho e de convencimento. Quando eu chego com o meu roteiro e apresento, a pessoa tem que olhar aquele roteiro, o possível financiador, seja num edital do qual eu estou participando, isso deve convencer o júri, né, os julgadores do edital que o filme existe, seja para uma produtora, uma empresa que patrocina. Então, é bem importante
entender que o roteiro é fundamental. Daí Jean-Claude Carrière diz, pois o roteiro significa a primeira forma de um filme, e quanto mais o próprio filme estiver presente no texto escrito, incrustado, preciso, entrelaçado, pronto para o voo como uma borboleta, que já possui todos os órgãos e todas as cores sob aparência de larva, mais a aliança secreta entre o escrito e o filme terá chances de se mostrar forte e viva. Por isso a importância de escrever o roteiro. Em outro vídeo eu já falei para vocês como é que é a relação que eu entendo como concepção de um produto audiovisual, que ele parte de uma ideia, segue para uma pesquisa e depois da pesquisa super bem feita presencialmente, com conversas, com buscas de personagens, de locações, com um trabalho bem feito de pesquisa, a gente consegue escrever um bom roteiro. Tenta, pelo menos. O Jean-Claude Carrière, ele vai trabalhar aqui com uma storyline, que vocês também já viram no outro vídeo. Em uma cidade, diversas mulheres foram assassinadas e ninguém tem pista do assassino. Um jovem cientista inventa um aparelho que aparentemente o permite de se comunicar com os mortos. Em um dos contatos, uma entidade do além diz ser o assassino das mulheres. Para legitimar sua declaração, a entidade conta o paradeiro de um dos corpos. Confuso e desesperado, o cientista conta o paradeiro à polícia e o corpo é descoberto, tornando o cientista o principal suspeito dos crimes. Então, a storyline, como vocês já viram no outro vídeo, na outra aula, é uma forma de contar a história em 6 linhas. E aqui, parem o vídeo se quiserem, leiam de novo essa storyline e percebam que a gente entende o que será esse filme a partir desse exemplo que o Jean-Claude Carrière nos dá, quando as vozes chegam. Qual é a diferença de uma storyline para uma sinopse? Aqui a gente não está falando da sinopse que é usada para divulgação de um produto audiovisual. A gente está falando da sinopse, que é um processo de criação dentro da apresentação de um produto audiovisual para ganhar patrocínio ou para ser aprovado dentro de uma emissora. Então, sinopse é um texto que faz parte do processo de produção. O que a sinopse traz? Apresentação sintética, objetiva e precisa da estrutura narrativa de um filme, é construída a partir do enredo principal, destaca elementos de espaço, tempo, personagens, principais situações-chave, ao contrário da storyline, descreve ao máximo a ideia do roteiro. Então, se a storyline tem apenas 6 linhas, a sinopse vai ter algumas páginas, porque na sinopse a gente vai entender as características psicológicas e físicas de cada um dos personagens, a descrição detalhada de cada uma das locações que fazem parte da história, né? Dos espaços onde as histórias vão se passar, melhor dizendo, do que locações, e a gente vai entender os atos da história, o começo, o meio e o fim dessa história. Pensem que a sinopse não é um texto para o público ler, então eu vou contar o final sim, né? A pergunta que os alunos sempre me fazem. A sinopse é um texto para que aquela ideia que já virou storyline possa ser transformada num roteiro e possa ter alguém que financie ou que aprove essa produção. Modelos de sinopse. Eu tenho alguns modelos aqui, eu vou deixar o link para que vocês cliquem para ler isso que eu estou falando, porque senão a gente vai perder muito tempo, né? Vou clicar só para que vocês vejam que eu não estou mentindo, não é loucura da minha cabeça. Ih, essa página não está encontrada, vou ter que mudar. Então, eu depois acho um outro e coloco na descrição, tá? Esses modelos de sinopse. Escaleta. A escaleta é quase um pré-roteiro, porque na escaleta eu já tenho todas as falas que serão faladas pelos personagens. É um capítulo cena por cena. Um trabalho detalhado, mas que também é conciso, de como será o capítulo, com indicação de cenário, locações, e deve ser escrita pelo diretor ou por uma equipe, um núcleo, né, que o diretor contrate para fazer as falas daquela determinada cena, naquele determinado momento da novela, por exemplo, né? Então eu tenho, vamos ver se eu vou conseguir aqui mostrar para vocês, eu tenho algumas escaletas de novelas da Globo, também vou deixar o link para que vocês vejam, essa é a escaleta de número 171, Duas Caras era o nome da novela, duvido que vocês mais jovens saibam que novela é essa, as pessoas mais antigas vão saber, o capítulo 171, página 2. Então aqui, na verdade, essa escaleta, ela é um pré-roteiro, ela traz tudo que a cena terá de ação. Ó. Por exemplo, cena 1, da escaleta 171, empresa Sala de Ferraço, interior dia, Sérgio. Continuação imediata da última cena do capítulo anterior. Ferraço, afinal, responde ainda ao telefone com Bárbara. Isto é problema meu, e você só saberá quando for preciso. Bárbara, do outro lado, já vi que vai brincar de gato e rato com a Silvia, tal como fez com a Débora.
E as outras? Ferraço responde, pode apostar que sim. Ele desliga e fica ali pensando. Aí, a próxima cena, Universidade, Reitoria Interior Dias, Sérgio. Na continuação, Célia Mara diz que Macieira já esperava. Se quer saber qual a minha solução para tantos problemas na universidade, ainda não tenho a menor ideia sobre o que fazer. Macieira, como posso dar uma sugestão? Talvez se você fosse pedir conselhos à Dona Branca, quem sabe? Mas Mara corta, não posso me apoiar uma pessoa que está sob suspeita. Nem ela me ajudaria, eu tenho certeza. Não se preocupe, vou dar um jeito, Macieira. Mas que jeito? O tempo urge, nossas reservas já estão acabando. Eu vou descobrir, essa é a Célia Mara, né? Eu vou descobrir. Ela vai sob o olhar de Macieira, quer dizer, ela vai embora e Macieira fica olhando. Então aqui eu vou deixar também para que vocês olhem. É legal, muito legal ler uma escaleta, e se a gente assistir melhor ainda, então eu achei esses capítulos aqui no YouTube, vocês podem procurar para ver. Então vocês vão ler a escaleta e assistir ao capítulo. Então a escaleta é antes do roteiro, é um texto mais bruto que depois vai ser roteirizado, tá? Aqui coloquei então, que eu acabei de ler para vocês, que boba, devia ter aberto aqui, mas tudo bem. Aí eu dou 2 exemplos de curtas que eu gostaria que vocês assistissem e cujos roteiros estão disponíveis na Casa de Cinema de Porto Alegre, o Ilha das Flores e o Sanduíche. Vou deixar para que vocês façam também. E essa seria a nossa aula de hoje, então. Entender a importância do roteiro, entender que um roteiro é uma história contada, entender que no roteiro tudo deve ser audível e visível, absolutamente todas as palavras que estão no roteiro, elas têm que poder ser filmáveis. Por exemplo, eu vou escrever no roteiro assim: Sandra trabalha dá uma aula de roteiro pelo computador para alunos que estão assistindo em casa. Quer dizer, nessa cena eu já tenho que ter imagem da Sandra dando aula de roteiro e eu tenho que ter imagem dos alunos que estão assistindo em casa. Daí, uma aluna assistindo deitada na cama pensa: ai, que chatice, eu queria tanto que a aula fosse presencial. Eu consigo filmar o pensamento de alguém? Não. Então é melhor que, em vez de você dizer que a aluna pensa, você diga: uma aluna assistindo ao celular em casa comenta, sozinha. E daí isso vai ser um diálogo. Ai, eu queria tanto que a aula fosse presencial, seria tão mais legal. Então é importante, o pensamento não pode ser filmado, é muito difícil da gente achar uma estrutura de filmar um pensamento, né? O sonho, ele pode ser filmado, mas tem que ficar muito claro que é um sonho. Tem alguns elementos que a gente escreve no roteiro e que depois a gente diz assim, tá, como é que vai filmar isso? Isso não é filmável, né? Então, tudo que estiver no roteiro tem que ser visível e audível. E o roteiro é sempre formado por uma ação, né? Um audiovisual parte de um lugar para chegar em outro lugar. A gente vai ver isso mais para frente ainda. Mas nesse momento eu quero que vocês reflitam sobre a relevância do roteiro, para organizar uma filmagem. Mesmo no caso do jornalismo, a gente faz roteiro sim, até porque o roteiro nos permite pensar a forma de filmar, que não é só ligar uma câmera e sair filmando, nos permite pensar como produzir melhor cada uma das cenas e também nos permite discutir numa equipe o que é que a gente vai fazer, tá? Então, para essa aula é suficiente que vocês pensem nisso tudo que eu falei, voltem ali no PDF, cliquem naqueles links, menos no que não está funcionando, que eu já vou mudar, já vou melhorar. Cliquem nos links, assistam ali aos 2 curtas que eu peço e leiam o roteiro dos 2 curtas também, para começar a se familiarizar com essa forma. É muito legal. Ler o roteiro e assistir a cena, é bem legal, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima e a gente vai se falando por aí. Tchau!